Bom, a maioria das pessoas que abordam sobre o tema dos esteroides anabolizantes está falando por aí como tomar, o que tomar, qual é melhor para secar, qual é melhor para crescer. Falam muito sobre peptídeos também agora, só que o que poucos estão falando aqui no YouTube e no Instagram também é sobre os efeitos colaterais que esses hormônios podem te causar, tá? Tanto internos, né, quanto externos. Os externos são os mais básicos ali, queda de cabelo, espinha, pele oleosa, só que nós temos os mais preocupantes que são os internos, tá bom? Então, internos, quando eu tô falando de saúde cardíaca, saúde hepática, saúde renal, todos os seus órgãos podem e vão ser afetados com o uso dos esteroides anabolizantes. Alguns mais, outros menos. Então, hoje aqui nesse vídeo eu vou estar explicando para você um pouco sobre o mecanismo, né? Como que os hormônios eles interagem, né? Criam um colapso hormonal na gente e começam esses efeitos colaterais e o que você deve fazer para melhorar. Então, fica até o final do vídeo para você assistir tudo. Deixa o seu like aqui para ajudar o meu canal a crescer. Se você não me segue no meu Instagram, me conheça melhor lá, segue aqui Denão Cardoso 2, tá bom? E vamos direto aí para a realidade nua e crua agora. Quando você faz, né, uma injeção de testosterona no teu corpo ou de qualquer outro hormônio ou toma hormônio, tá? Automaticamente o teu cérebro vai sinalizar para parar a produção natural, porque ele entende que já tem muito hormônio ali. Afinal, você injetou uma ampola, por exemplo, de testosterona, 1 ml, que geralmente corresponde ali a 200, 250 miligramas de testosterona, e isso já é mais do que o suficiente para o teu cérebro falar para o teu eixo hormonal: ei, cara, pode parar aí a produção natural, porque, porra, tá chegando um monte de hormônio aqui, o cara injetou aí hormônio, tá chegando hormônio aqui, então para a produção natural, não tem mais por que ela estar ativa. E é aí que começam os problemas. Então é muito comum nos primeiros dias, semanas assim, né, você se sentir extremamente bem no teu ciclo. Então você tem um aumento de disposição muito grande, de libido, de motivação, sua performance para treinar, para trabalhar, tudo melhora, você literalmente ganha superpoderes da testosterona. Só que isso aí não é nem a questão hormonal, tá? Da testosterona em si. A gente está falando de níveis de dopamina muito elevados, porque a testosterona, ela tem interação, né? Todos os hormônios sexuais que a gente tem no corpo têm interação direta com dopamina, e quando a gente começa um ciclo, sim, os níveis de dopamina eles elevam bastante. Por isso que você tem essa melhora de performance geral no seu organismo, tá bom? E aí a gente tem que pensar assim: quando a gente tem uma elevação muito grande de dopamina, isso é momentâneo, tá? Porque vai se criar uma estabilidade. O teu cérebro ele vai se regular, ele vai entender que está indo muita dopamina e ele automaticamente vai gerar uma regulação nela. E aí os níveis podem despencar ou ficar bem estabilizados se você estiver fazendo um bom ciclo realmente, mas a tendência é que aquele boom de performance que você teve tenda a cair, né? Se vai ou vai reduzir muito ou vai normalizar e você não vai mais estar com aquela disposição muito forte que você estava no começo. E aí é muito comum, né? Alguns pacientes que eu atendo falam o seguinte: pô, Denão, quando eu comecei o meu ciclo, eu estava me sentindo muito bem, só que agora parece que, sabe, deu uma baixada, né? A libido não tá mais alta como tava, minha performance no treino deu uma mudada, eu tô mais preguiçoso, mais desanimado às vezes. Cara, normal, seus níveis de dopamina reduziram, tá? Só que o grande problema é quando você tem um descontrole hormonal por conta das doses muitas vezes elevadas que você está utilizando no teu ciclo, e aí sim que você começa a ter alterações em várias outras coisas no seu corpo, tá? Como estradiol, prolactina, progesterona. Quando a gente fala de hormônio, tá? Quando a gente injeta hormônio, a gente está falando de uma cascata de vários tipos de hormônios no nosso corpo. E esses hormônios têm total influência na nossa saúde mental. Níveis de dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina, tudo está relacionado com hormônios, tá? Então, quando você cria uma desestabilização, né, você colapsa o seu eixo hormonal, cracha ele literalmente, é aí que começa o inferno, né, cara? Que começam a aparecer os efeitos colaterais. Você vai
possivelmente, né, tem vários tipos de efeitos colaterais que aparecem, mas pode aparecer ginecomastia, pode aparecer, começar a ter calvície, você pode começar a ter, às vezes, alguns problemas de arritmia, sentir seu coração pulsar mais forte, pode aí te dar ali uma ansiedade, desenvolver uma depressão, você pode ficar mais apático, né? Apatia é quando você não tem mais prazer nas coisas, em fazer as coisas. Tudo isso está sendo mediado por uma disfunção hormonal que foi criada pelo teu ciclo ao longo das semanas que você foi utilizando hormônios ali, beleza? Então, a gente tem estudos hoje mostrando que o uso contínuo de testosterona e outros esteroides anabolizantes para efeito estético criam uma irregularidade hormonal e criam uma dessensibilização dopaminérgica. O que isso quer dizer? Vai alterar seus níveis de dopamina no cérebro, seja para mais, seja para menos. Se for para mais, pode ser que você tenha ali problemas com irritabilidade, né? Você fique muito estressado facilmente. Quando tá para menos, você fica mais apático, né? Com o humor mais deprimido. Então a gente tem esses problemas mediados pelos hormônios e pela dopamina. Aí assim, o resultado disso é o quê? O cara vai perder o prazer em viver, vai ficar com a libido baixa, vai ficar com perda de ereção durante relação sexual, dentre outros efeitos colaterais aí que vão acontecendo, mediado por esse crash hormonal, né? Tanto do eixo hormonal que está inibido, quanto as alterações de testosterona, DHT, estradiol, prolactina e principalmente aí dopamina e serotonina. Agora sim, o que funciona, né? Como é que eu controlo tudo isso? Primeiramente, em um vídeo curto assim, é muito óbvio que eu não vou conseguir salvar a vida de ninguém, tá? Mas você precisa aprender a ter controle sobre o seu corpo, entender o que está acontecendo nele para você poder tomar algum tipo de atitude. E lembrando, se você não tem noção de farmacologia, fisiologia, bioquímica, toma cuidado com ficar utilizando coisas por aí, por exemplo, eu tô com ginecomastia aqui, eu acho que é o meu estradiol que tá alto, então eu vou tomar anastrozol. Pode ser que sua ginecomastia esteja sendo induzida por prolactina alta, dependendo da substância que você está utilizando, ou então até mesmo pode ser uma lipomastia, que é o acúmulo de gordura no peito. Pode nem ser ginecomastia. Aí você vai lá e toma o anastrozol, derruba seus níveis de estrogênio. O que vai acontecer? Você vai ter mais efeito colateral, vai piorar todo o teu quadro. Então tem que ter muito cuidado. Porém, o controle e o equilíbrio hormonal, ele precisa existir no teu corpo para que esses efeitos colaterais não apareçam em você nunca, beleza? E aí também, outro ponto é fazer exames, tá? Exame é uma coisa que assim, cara, se você quer usar hormônio para estética, você tem que fazer exame. Exame é essencial, tá? É essencial. Na minha newsletter, que ela é completamente gratuita, você pode assinar, tá aqui na descrição, tem uma postagem que eu tenho lá, somente falando sobre exames hormonais. Então, você pode ver lá todos os marcadores que você pode estar utilizando, indo em um médico para pedir e fazer esses exames para você poder olhar o que está realmente acontecendo. É meu estrogênio que está alto? É minha prolactina? Ou então, minha testosterona está muito alta, meu DHT está muito alto? Você precisa entender tudo o que está acontecendo lá, tá bom? E aí, por fim, o que você tem que fazer também é ajustar as dosagens, tá? Pode ser que você esteja fazendo um ciclo com muita dose de hormônio e isso não é uma vantagem para maioria das pessoas. A gente não precisa de tanto hormônio assim para estar evoluindo, tá? Porque a evolução, com a construção de massa muscular, ela é lenta, não é rápida. Às vezes a gente quer uma estética muito rápida, só que esquece que, é devagar que acontecem as coisas. Tem que deixar o corpo responder por ele mesmo e aos pouquinhos. Então, ao longo de semanas, meses, anos, que você vai adquirindo cada vez um corpo melhor, quando você está utilizando hormônios, fazendo dieta, treinando direitinho, é ao longo de anos. Então ajusta suas dosagens, reduz as doses, às vezes, se estiver muito alta, para ver se melhora aí os efeitos colaterais, tá bom? E conversa, né, com a pessoa que te passou o seu ciclo, ou se você está fazendo por conta própria e precisa de ajuda, contrata alguém para te ajudar. Você precisa entender que talvez sozinho você não consiga resolver tudo, mas estudando, talvez você consiga ajustar muita coisa na tua qualidade de vida. E aí você pode estar vindo aqui no meu canal, sempre estar estudando, que eu estou postando aí 2 vídeos por semana para você
aprender cada vez mais sobre os efeitos colaterais, beleza? E aí, se você quer continuar evoluindo, cara, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, curte meus vídeos, que eles sempre vão estar aparecendo para você quando eu estiver fazendo publicação de vídeo. Vão ser 2 vídeos por semana no canal e você vai receber e vai poder aprender cada vez mais, tá bom? Assina minha newsletter também, que ela é gratuita e você vai receber conteúdos informativos sempre. E se você precisar de uma ajuda mais profunda, um contato direto aí comigo, você pode estar entrando na minha consultoria. O link está na bio também, o link está na descrição aqui do vídeo também. Beleza? Fica ligado pro próximo vídeo que vai ser bem bacana. A gente vai falar sobre um outro tema. Esse vídeo foi mais uma introdução, mas acredito que já deu uma clareada aí na tua cabeça. Até o próximo vídeo. Um abraço.